acaba de cair uma avioneta cerca das 8h30. Lamento profundamente a morte do Dr. Sá Carneiro e de todos aqueles que o acompanharam. O avião descolou da pista da Portela às 20h17 e despenhou-se um minuto depois, sem que tivesse feito qualquer comunicação à torre de controle do aeroporto de Lisboa. Nós aqui estamos a apelar realmente para que uma tragédia destas não seja marcada por atos de intolerância, de incompreensão, que realmente assinalem tristemente, ainda mais tristemente, esta ocorrência. Naquela noite, Portugal ficou colado à televisão. A emissão interrompida, a música clássica e um povo em suspenso. O país chorava a perda de um primeiro-ministro que ainda não tinha feito um ano de governo. As circunstâncias da morte de Francisco Sá Carneiro e de Adelino Amaro da Costa, que levariam décadas a esclarecer e que ainda hoje dividem a sociedade entre a tese do acidente e do atentado, as imagens de corpos carbonizados numa rua de Camarate, as lágrimas que chegavam do Porto, onde milhares esperavam os dois homens para um comício, transformaram a noite de 4 de dezembro de 1980 numa data trágica da história de Portugal do século XX. De repente e com brutalidade, o primeiro-ministro estava morto. Horas depois, Freitas do Amaral assume a chefia do governo. Portugueses, num horrível acidente de aviação, morreu hoje, ao princípio da noite, o primeiro-ministro de Portugal, Dr. Francisco Sá Carneiro. É com a maior consternação e pesar que vos confirmo esta notícia brutal. Os mesmos homens que meses antes Sá Carneiro tinha escolhido para o governo juntam-se à volta da mesa do Conselho de Ministros ainda nessa madrugada. A reunião é informal, porque todos os ministros acabaram por convergir para São Bento. As funções que me são confiadas. Freitas do Amaral, primeiro-ministro interino, assume a direção da conversa, mas nenhum dos presentes tem memória se foi ocupada no topo da mesa a cadeira que era de Francisco Sá Carneiro. Afirmo solenemente pela minha honra. A política não gosta do vazio e apesar do trauma evidente, um duplo trauma, não só pela perda de Francisco Sá Carneiro, como também pelas dramáticas circunstâncias em que ocorreu, mas isso foi de par com a necessidade absoluta de encontrar um sucessor e também de alguns desses pretendentes a sucessores se começarem a mexer. Mas nessa noite o partido reuniu logo o PSD e na Buenos Aires, a sede era na Buenos Aires. E o Dr. Pinto Balsemão, na prática, ficou logo ali consagrado quase como novo líder. Balsemão diz que não foi bem assim. Estava no Porto, arranjei um avião que não sei, uma avionetezinha que não sei ainda de quem era, ainda hoje, não sei de quem era, que me veio trazer a Lisboa. Fui para o Palácio de São Bento, onde reinava alguma confusão. O Freitas do Amaral, o professor Freitas do Amaral, que era o número 2 do governo, tinha ido para a RTP fazer uma declaração ao país, depois ele voltou e, tanto quanto eu me lembro, fizemos uma reunião, que não foi um Conselho de Ministros, mas havia vários membros do governo, se não quase todos, presentes, e tentámos fazer uma reunião do que tinha acontecido, que não foi muito conclusiva. Dois dias depois, entre a missa e o funeral de Sá Carneiro, Alberto João Jardim, líder do PSD Madeira e presidente do governo regional, começa a estranhar as movimentações dentro do seu próprio partido. Sá Carneiro ainda não tinha sido enterrado e o PSD já estava dividido. Pela maneira como a A falava com B e C falava com D e E acompanhava com F e G acompanhava com H. Portanto, já no funeral? Sim, mas no fim, não disse, está toda a gente quieta no seu lugar. Mas no fim, quanto àqueles preparativos para sair o funeral, etc., houve ali qualquer coisa que já não me agradou. Comigo falaram à saída dos Jerónimos, João Bosco Mota Amaral e Alberto João Jardim, me pediram para falar comigo ali mesmo, dizendo que eu não tinha outro remédio se não ser eu.
E eu disse que não estava nada interessado, e não estava, ninguém acredita nisso, mas é verdade. A gestão não há outro remédio. Portanto, isto foi a primeira vez que a questão me foi posta com essa rapidez e essa clareza. A AD estava no governo com uma coligação sólida. Além da política, havia já laços fortes entre os protagonistas dos dois partidos. A morte do líder do PSD e primeiro-ministro e do estratega e ministro da Defesa, do CDS, tinha acabado de enfraquecer as cúpulas da AD. A Aliança Democrática tinha de tomar uma decisão. Este partido tem uma política externa e estará capaz de a aplicar quando chegar ao poder. Balsemão era o nome mais óbvio, mas dentro do PSD, Eurico de Melo, Cavaco Silva e Mota Amaral eram outras hipóteses faladas pela imprensa da altura. O CDS também acalentava a esperança de que Freitas do Amaral pudesse continuar na função de primeiro-ministro. E uma parte do PSD também preferia Freitas do Amaral. A luta pela sucessão começa dentro do PSD, um partido que tem dificuldades em estar de acordo consigo próprio. A luta foi renhida e dura e não foi fácil, e também por ser no seio do PSD, que é uma família partidária turbulenta desde da sua fundação. Nessa altura, mesmo dentro do PSD, havia quem entendesse, dentro do espírito da AD, que a pessoa mais qualificada para substituir o Dr. Sá Carneiro era o Dr. Diogo Freitas do Amaral. Surgiu a ideia que a sucessão do Primeiro-Ministro se encontrava na AD e o Vice-Primeiro-Ministro era do CDS. Isso gerou uma reação de quadros do PSD que empurraram o Dr. Pinto Balsemão como líder putativo do partido a assumir essa responsabilidade. O engenheiro Eurico de Melo queria que fosse o professor Cavaco Silva. Mas como é que eu lhe ia dizer? O professor Cavaco Silva, na altura, pronto, não tinha a dimensão política ainda, que veio a ganhar mais tarde. E, portanto, o engenheiro Eurico de Melo, digamos, tinha mais peso político que o professor Cavaco Silva. Mas o engenheiro Eurico de Melo defendeu, não, o primeiro-ministro deve ser o Aníbal Cavaco Silva. A única vez que eu falei com o Sá Carneiro sobre a sua sucessão foi semanas antes do desastre de Camarate. E eu estava a tentar demovê-lo daquela posição que ele havia tomado de que, se os generalianos ganhassem as eleições, que ele se metia. E eu, a certa altura, disparei: então quem é que você vai pôr lá em primeiro-ministro? E ele deu uma resposta seca, sem justificar porquê. Só disse o Cavaco ou o Eurico. Se tinha essa ideia, Sá Carneiro não a partilhou com mais ninguém. O que estava decidido entre os líderes de PSD e CDS era que deixariam o governo caso Yanes ganhasse as eleições. Yanes ganhou, mas confessa hoje, 40 anos depois, que não conseguiu saborear a vitória sobre o seu verdadeiro adversário. Quando não se tem adversário, mesmo depois de se vencer, fica-se um pouco decepcionado, porque ganhou-se, mas de qualquer maneira não temos possibilidade de olhar o adversário e sentir um pouco, e eu reconheço que é perverso, mas reconhecer um pouco o sentido da vitória. A luta interna, apesar de dura, não foi longa. As presidenciais aconteceram dia 7 de dezembro. Menos de uma semana depois, o PSD já tinha decidido quem seria o sucessor. O que, repito, para mim, não estava nos meus horizontes de maneira nenhuma. Mas criou-se em meu redor realmente uma onda grande de apoio. Há reuniões dos órgãos, não há uma reunião da Comissão Política e depois do Conselho Nacional, e nesse Conselho Nacional há uma votação esmagadora a meu favor. Acho que houve um voto contra e uma abstenção, cerca de 70, 80 pessoas que votaram, que estavam presentes. O Dr. Francisco Pinto Balsemão tinha o apoio de uma grande maioria no partido, e começaram aquelas coisas do costume nos partidos, e as distritais a fazerem comunicados de apoio e a dizerem que o sucessor natural era o Dr. Pinto Balsemão. Foi uma questão de maioria, Não havia unanimidade, portanto, de qualquer maneira a maioria era confortável. A minha opinião como jornalista e como cidadã é que prevaleceu a boa escolha. Fundador, colega de Francisco Sá Carneiro, desde a ala liberal, número 2,
passou naturalmente a número 1. Agora, nada disto foi fácil. Mas por que é que era tão difícil? Quem era, afinal, o primeiro-ministro que, por ter morrido, deu origem à crise de sucessão? Sá Carneiro tinha tido mais derrotas que vitórias. Entrou e saiu da liderança do partido. Perderia as eleições presidenciais de 1980. No final dos anos 70, Portugal ainda vivia numa democracia por consolidar. Nessa década, Sá Carneiro, o advogado do Porto, foi deputado crítico, fundador de um partido, catalisador de uma coligação, visionário de um país mais moderno, mais aberto e mais livre. Visto hoje, parece pouco. Naquela altura a situação é extremamente difícil. Nós tínhamos passado de uma situação que podia ter sido tragicamente dramática, que é de uma guerra civil, em novembro de 75. E depois tivemos uma institucionalização democrática muito difícil. Eu lembro-me que o Sá Carneiro não foi imediatamente a ideologia, foi muito mais um desejo de mudança para qualquer coisa de parecida com a Europa, com uma democracia civilista, pluralista, pluripartidária, sem tutelas militares, um Estado de Direito, europeu. Isto é que eu acho que o Sá Carneiro queria. A AD nasceu destas duas ideias, romper o impasse e vencer a maioria de esquerda. E é isso que explica o sucesso que teve. Que é a mensagem da social-democracia, tal como ele e eu sempre a interpretámos, em que a liberdade, sobretudo naquela ocasião, era um valor fundamental e nós não tínhamos ainda a liberdade. E o Dr. Sá Carneiro queria lutar porque queria uma democracia plena, aberta, europeia, natural. Bom, e isso foi uma luta forte que o Dr. Sá Carneiro encabeçou, juntamente com o CDS e com o Partido Socialista. O Dr. Francisco Sá Carneiro reunia à sua volta um conjunto de circunstâncias que começaram com a sua coragem na ala liberal, onde propôs o fim da polícia política, eleições livres, referendo sobre a África, os povos que se dizem da independência, o fim da censura, liberdade de imprensa, tudo isso. Arrebatava pela clareza das palavras, pelos períodos curtos, pelas ideias fortíssimas. E, portanto, aquilo é uma liderança muito carismática. As ideias de Sá Carneiro eram partilhadas por Balsemão. Quando é chamado a formar governo, reúne com o CDS, depois com a AD e mesmo com uma votação confortável. O futuro primeiro-ministro tem de enfrentar dificuldades vindas de dentro do seu próprio partido. Essa etapa foi uma etapa comprida, foi uma etapa dolorosa para algumas surpresas tristes e inesperadas que me provocou. Tive algumas negativas, algumas negas, do professor Cavaco Silva para as finanças, e tive uma surpresa no final, quando o engenheiro Eurico de Melo, que o havia acompanhado por via telefónica, e quando estava o governo praticamente concluído, ele diz-me que afinal não quer ficar. Isso foi um choque grande, realmente, porque era a maneira de complicar a vida. Do presidente Yanes, naquela altura, Balsemão teve todo o apoio público e privado. Eu entendia que, numa situação daquelas, ele seria o homem mais apto para desempenhar a função. Embora reconhecesse que ele ia enfrentar um desafio quase que irresolúvel. Substituir um líder carismático numa situação daquelas é extremamente difícil. A dificuldade da tarefa de suceder a Sá Carneiro é hoje, 40 anos depois, definida como missão impossível. A 9 de janeiro de 1981 fica fechada uma crise política inusitada depois da morte de um primeiro-ministro em funções. Balsemão aceita o encargo, como lhe chama, mas no momento em que vai tomar posse não é um homem feliz. No dia em que eu
saí de casa para ir tomar posse, a minha mulher veio até à porta, ou veio à janela do nosso quarto, a me dizer adeus, e eu disse-lhe se isto fosse na América, estávamos aqui os dois aos beijos e aos abraços, orgulhosos e felizes, como agora se tem visto com a mulher de Biden, e estávamos os dois com uma cara de tristes, pesarosos, preocupados e nada de satisfação. Bem sei que ainda pesava sobre nós a morte dos quatro, com a SNU, grandes amigos, mas não era só isso, quer dizer, era a consciência das dificuldades em que eu ia envolver. Suceder como primeiro-ministro a Francisco Sá Carneiro não é tarefa fácil. E é o tanto menos para quem, como eu, o acompanhou ao longo da sua incomparável carreira política. O Presidente da República confessa que nunca teve dúvidas de que Balsemão era a melhor solução para o país. Mas a relação entre ambos nem sempre foi pacífica e tranquila. As relações com o general Lianos tiveram altos e baixos. Dito de uma maneira um pouco simplista, quando ele me sentia fraco, apoiava-me, quando ele me sentia forte, atacava-me. O Dr. Balsemão viveu sempre numa certa contradição. Se estivesse com o Presidente, estava de mal com o partido, o AD. Se estivesse com o AD, estava mal com o Presidente. Estou convicto de que a democracia é possível e é indispensável em Portugal. O clima de euforia, como disse, deve ser substituído por um clima de atuação pacífica e eficaz. Coesão na Aliança Democrática, capacidade governativa, seriedade na governação, muito esforço e muito trabalho. O primeiro-ministro que morreu em funções transformou-se num mito, seja pelas ideias que defendia, pela mudança que tentava impor, pelo carisma que emanava ou simplesmente pelas circunstâncias em que morreu. Quando o Francisco Sá Carneiro morreu, perdi o maior amigo que tive na minha vida pública. Não era perfeito de maneira nenhuma, nunca foi um herói, nem um santo, nem um mito, não foi consensual, não foi um chefe sempre amado, de maneira nenhuma. Dentro disso, era uma pessoa muito determinada, muito enérgica. O Dr. Sá Carneiro era um homem caracterizado primeiro por uma grande coragem, física e política, que é importante num primeiro-ministro. Em segundo lugar, era um homem que tinha uma ideia de Portugal que, para ser completada, tinha que ser objeto de um combate. Clareza, democracia civil, coragem e europeísmo democrático. Era um homem que estabelecia objetivos, se batia por eles, e muitas vezes de maneira exagerada. Mas era um homem assim. E, obviamente, isso fez com que eu olhasse para ele com respeito e até com uma certa admiração. Quando estava sozinho com ele a dois, eu sentia-me absolutamente intimidado. Porque ele tinha um olhar, como se vê nas fotografias, uma calma, uma categoria, uma colocação de voz. Ele era fantástico, só a presença dele. E quando ele entrava no palco, como eu lhe dizia, as pessoas começavam Sá Carneiro, e aquilo era arrepiante. Um homem pequenino, baixinho. Sá Carneiro continua a ser um dos nomes maiores da política portuguesa do século XX, pela forma como arrebatou o país em finais dos anos 70, mas também pela maneira como viveu, errante por vezes, intensa quase sempre, de modo apaixonado e com pressa. Era controverso, repentista, corajoso, obstinado e pouco dado a consensos. Morreu em camarade, mas as suas ideias continuaram vivas.